E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje tô trazendo o primeiro tutorial de After Effects aqui pro Brainstorm. E como não poderia ser diferente, hoje trago o tutorial de Chroma Key, o efeito que eu sempre falei pra vocês aí, que o After era o melhor programa pra se fazer, que não tinha programa pra se comparar e tudo mais. Então eu resolvi começar com esse tema aí, porque não é tão difícil, vocês vão ver, e a gente consegue um resultado muito bacana. Bom, eu vou utilizar este vídeo e esta imagem pra gente criar a nossa primeira composição com Chroma Key. Eles estão disponíveis para download aí, só você clicar no primeiro link da descrição, você vai lá pro meu site, você vai poder baixar. E aí vocês baixem aí para ficar mais fácil de acompanhar o tutorial passo a passo, beleza? Então tá, vamos começar importando a nossa imagem e o nosso vídeo aqui para dentro do nosso primeiro projeto do After Effects. E aí pra gente começar a edição precisamos de uma composição aqui dentro do After. Pra gente criar essa nossa primeira composição, eu vou selecionar aqui o meu vídeo, que no caso é o vídeo chroma-key.mp4. Vou arrastar para esse botãozinho aqui ao lado do 8bpc, que é o botão de criação de novas composições. Quando eu soltar aqui o meu vídeo nesse botão, ele vai criar uma nova composição com as mesmas características do meu vídeo, ou seja, o vídeo está lá em 1080p, 23.976 fps, no caso 24 fps, e a minha composição está nessas configurações também e com a mesma duração do meu vídeo também, olha só, 40 segundos aqui aproximadamente. E uma coisa galera, se você não conhece nada do After Effects, eu recomendo que você assista primeiro a série After Effects em 30 minutos, que eu trouxe aqui para o canal, que lá você vai poder ter uma boa ideia aí do que é o After, das principais ferramentas, vai poder conhecer a dinâmica de trabalho e não vai ficar perdido nesse tutorial, beleza? Bom, mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui, a gente tem a nossa atriz aí, muito bonita por sinal, falando ao telefone, pai e tudo mais. E a gente tem também essas marcas d'água aqui do lado. E percebendo aqui, assistindo a esse trechinho do vídeo, a gente vê que a atriz fica só no centro da nossa tela. Isso significa que a gente pode recortar esse nosso vídeo de modo a deixar apenas a atriz aparecendo. E nós vamos fazer isso utilizando a Rectangle Mask Tool, que está aqui em cima, do lado da ferramentinha de caneta. Clica aí nessa ferramenta e desenha um retângulo em volta aí do seu objeto, ou se você estiver usando esse mesmo vídeo, da nossa atriz. E aí vamos dar uma olhada aqui se não corta nenhuma parte do vídeo, aqui no comecinho, olha só. A máscara está cortando. Vou ativar aqui a ferramenta mão para eu poder movimentar o meu preview. Voltar aqui na ferramenta de seleção normal. Vou dar um clique aqui fora, vou clicar nessa âncorazinha aqui da minha máscara e vou arrastar aqui de forma a deixar o celular aqui dentro do vídeo também. E aí deixa eu ver aqui pra frente se esse outro lado aqui não corta ela. Não corta, olha só, tá bacana. Acho que inclusive dá pra gente diminuir um pouquinho mais ainda o tamanho da nossa máscara. Tô utilizando os atalhos H e V para eu alternar entre a ferramenta mão e a ferramenta de seleção normal. Tá certo, fizemos o recorte aqui do nosso vídeo. Isso é muito importante, por quê? Porque, como vocês podem perceber, se eu desativar aqui a visualização da minha máscara, vou colocar aqui em None só para vocês darem uma olhada, a gente tem uma região aqui do nosso lado direito e do lado esquerdo, onde o Chroma Key está um pouco mais escuro do que nessa região onde a atriz está aparecendo. E isso poderá ser um problema pra gente, porque a ideia do Chroma Key é você remover uma cor que esteja uniforme no fundo do seu vídeo, ou seja, que não tenha partes muito claras e outras partes muito escuras, que esteja o mais uniformemente iluminado possível, senão seu Chroma Key corre o risco de dar muito errado. Então quando a gente faz essa seleção aqui em volta da atriz, a gente remove essa região que está escura e passamos a nos preocupar com esse tom mais uniforme do verde, beleza? Tá certo, fizemos aí a nossa máscara, agora nós vamos para a parte do Chroma Key. Com a minha layer do Chroma Key selecionada, eu vou vir até Effect, Keying, e vou selecionar o Key Light 1.2, que no caso é o Key Light do After Effects CC 2014.1, que é a versão que eu estou utilizando. E aí o que a gente precisa fazer para começar o nosso Chroma Key? Vamos apontar para o After qual que vai ser o tom de verde que a gente quer remover do nosso vídeo. No caso, se o seu Chroma Key for de outra cor, sei lá, vermelho ou azul, você vai selecionar aí simplesmente a cor que você quer remover do seu fundo. Então, vou clicar aqui num tom de verde que esteja o mais próximo possível da nossa atriz ou do nosso objeto. No caso, deixa eu colocar ele mais ou menos aqui. E aí, olha só, já temos aí
uma boa parte do trabalho realizado pelo Keylight. Só que agora a gente parte para os ajustes finos. Aqui em Screen Gain, você pode movimentar esse valor aumentando ou diminuindo para acertar o tom de verde que você quer remover. Você vê que se a gente diminuir aqui, o verde volta a aparecer porque você vai apontando para o After, que é outro verde que você está removendo. Então, utilize aí até você remover o máximo de verde possível da sua imagem. Vou deixar aqui o meu em 105. O Screen Balance serve para você alterar aí a coloração geral do seu vídeo após aplicar o Chroma Key. Veja aqui que a gente aplicou o Chroma Key e o cabelo da nossa atriz ficou, sei lá, num tom meio esquisito. Se você diminuir esse balanceamento, você pode ver que os tons vermelhos vão se ressaltando um pouquinho mais. Ou se você aumentar, você vê que os tons amarelos vão aumentando. Então você aí, com base na sua imagem original, tenta usar o Screen Balance para deixar a cor do seu personagem ou do seu objeto o mais fiel possível ao vídeo sem o Chroma Key. No caso eu acho que está mais ou menos em 58 aqui, deixa eu ver. Quase lá, deixa eu colocar 60, 60 é o ideal. Tá aí, tivemos pouquíssima alteração de cor do nosso vídeo. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Vamos mudar aqui o View de Final Result para Screen Matte. Você vai perceber que a sua imagem vai ficar preto e branca. Aqui na realidade, o que tiver preto não vai aparecer no nosso Chroma Key. E o que tiver branco é o que vai aparecer na nossa composição final. Ou seja, aqui no nosso caso, a gente precisa que toda a nossa atriz fique completamente branca, sem essas regiões escuras que a gente tem aqui nos braços, sem essas partes em preto que a gente tem aqui no resto do corpo dela. Então, expandindo aqui as opções do nosso Screen Matte, a gente vai mudar o Clip Black e o Clip White, até a gente conseguir que a nossa atriz fique totalmente branca. Vamos diminuir aí o Clip White até a gente chegar mais ou menos nesse resultado. Tente não passar de valores como 75 aí no seu Clip White, tá certo? Se tiver que passar disso, pode ser aí que o seu Chroma Key fique com alguns probleminhas de granulação e tal. Eu vou deixar aqui em 60 mais ou menos. Deixa eu aumentar aqui o Clip Black, só pra gente ver o que dá pra melhorar também. O Clip Black vai removendo as partes em branco que a gente possa ter aqui no cenário ou aqui em volta da nossa atriz. Vou ter que diminuir um pouquinho mais o Clip White, deixar aqui em 50 mesmo. Sinal de que o Chroma Key não estava tão perfeito assim, né? Mas tudo bem. Coloque também um pouquinho de softness aí no seu Chroma Key, aumentando o Screen Softness para coisa entre 2 a 5. Vou colocar aqui 3. Só pra gente dar uma suavizada aqui nas bordas da nossa atriz. Beleza, acho que já tá ficando bem bacana. Vou tirar aqui do Screen Matte, vou colocar no Final Result. E aí a gente tem o nosso chroma praticamente pronto. Vou colocar um pouquinho de Screen Pre-Blur para dar uma suavizada ainda mais nessas regiões aqui em volta da nossa atriz. Vou colocar aqui 3. Beleza, agora pra gente ver como que tá ficando o chroma pra valer, nós precisamos do nosso fundo. Então vamos voltar aqui na nossa aba Project e vou colocar o background aqui embaixo do meu videozinho de Chroma Key. E aí a gente tem esse resultado. Praticamente pronto, né? Muito bacana. Olha só. Só que algumas coisas estão me chamando a atenção aqui, como por exemplo, esse contorno preto aqui em volta da saia dela, por exemplo. A gente pode resolver isso voltando aqui no Keylight e em Screen Matte a gente coloca o Screen Shrink Grow em mais ou menos -1 a -2, só pra gente dar essa leve removida aí nesses contornos. E aí olha só o resultado que a gente tem. Eu vou aumentar um pouquinho ainda mais o meu softness aqui, vou colocar 5. Só para ficar um negócio um pouco mais suave. Beleza, acho que agora o Chroma Key tá bacana, mas não está pronto. Aqui no After, como eu disse lá no tutorial de Premiere sobre Chroma Key também, a gente tem muito mais opções para se explorar. E nós vamos começar a fazer isso agora. Se você viu o tutorial de Premiere, você deve se lembrar que eu falei que a ideia do Chroma Key é você conseguir fazer a imersão do personagem ou do objeto no seu background, ou seja, fazer com que o personagem ou o objeto realmente pareça estar aí na sua imagem de fundo. Para fazer isso aqui dentro do After, a gente vai utilizar um método muito bacana, vou mostrar para vocês agora. Comecem aí criando uma pré-composição desse nosso videozinho do Chroma Key, clicando com o botão direito, vindo até Pre-Compose, marque
Move All Attributes into New Composition, para a gente mover o efeito do Key Light para dentro dessa nova composição que a gente vai criar com o Chroma Key. A gente vai fazer isso justamente para o plugin que a gente vai usar agora não interferir no nosso Chroma Key. Vou colocar aqui o nome de Chroma Key também, vou dar um OK. E agora, se você ver, a gente tem uma nova composição aqui, que se a gente abrir a gente tem lá o nosso videozinho do Chroma, mas que tá sem efeito nenhum. Ou seja, agora a gente pode aplicar o que a gente quiser aqui sem estragar o nosso Chroma. Então, vamos aplicar aqui, clicando com o botão direito, Color Correction, Levels. Aqui nós vamos tentar deixar as cores do vídeo da nossa atriz mais parecidas com as cores do nosso background. E para isso a gente vai fazer o seguinte, mude aí o channel do seu Levels para Red. E nesse botãozinho aqui ao lado da resolução do seu Preview, onde tem essas três bolinhas aqui, vermelho, verde e azul, você muda de RGB para Red também. A ideia é que fique em preto e branco, porque nesse caso o After está mostrando pra gente apenas o canal vermelho do nosso vídeo. Ou seja, aqui a gente tem apenas as informações de luminosidade das cores vermelhas do nosso vídeo. E aí a ideia é deixar com o menos de contraste possível entre o fundo e a atriz. Veja aqui que a atriz está com os tons um pouco mais escuros. Os tons brancos aqui do nosso background não estão batendo com o tom branco da blusa dela. E o tom escuro aqui, por exemplo, dessa placa, dessa árvore, não está batendo com o tom da saia dela, que também é escura. Então a gente vai alterar o Input Black para tentar deixar os tons escuros da atriz batendo com os tons escuros aqui do nosso background. Vou colocar aqui, sei lá, acho que 12, acho que já fica bacana. E o Input White para a gente tentar bater os tons claros também e deixar com o menos contraste possível. A ideia é parecer que ela esteja aqui dentro da cena também. Vou deixar aqui mais ou menos em 209. Agora a gente vai fazer isso para os outros canais também. Vamos mudar aqui para o canal verde. Veja só a diferença. Dá uma melhorada aqui nos tons claros. Tá bacana. Vamos fazer isso para o canal azul também. Isso aqui eu estou fazendo bem rápido, galera, porque é só um tutorial, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então vocês podem gastar mais tempo aí analisando a imagem de vocês até conseguir o resultado perfeito do Chroma Key. Mais ou menos aqui os tons estão bacanas. Deixa eu voltar aqui pro RGB. Olha só, tá aí mais ou menos aí a correção de cor que a gente fez. Veja só que os tons verdes estão estourando um pouco. Deixa eu dar uma arrumada aqui nos tons verdes. Aqui tá legal. Opa. Aí beleza, olha só a diferença do antes e do depois. Os tons estão bem mais corretos aí com relação ao background. No background, se você quiser fazer uma finalizaçãozinha mais bacana, você pode jogar um Fast Blur. Indo aqui em Blur and Sharpen, Fast Blur, marca o Repeat Edge Pixels e coloca aí, sei lá, de 5 a 10 no seu background. Opa, 101 não, 10. 10 está demais, deixa eu colocar aqui 6. 6 tá mais ou menos bacana. Isso para dar aquela impressão de profundidade de campo, que o foco tá todo nela e tal. Ainda achei que a correção de cor que a gente fez aqui não ficou tão bacana. Vou utilizar aqui outro plugin, Color Correction, Color Balance, para eu dar uma removida nesses verdes aqui, que eu acho que o verde tá muito esquisito. Esses ajustes que a gente faz é tudo questão de tempo, tá, galera? Vocês precisam aí passar bastante tempo testando, experimentando novos valores e tal, para vocês conseguirem o resultado mais perfeito possível. Para aumentar ainda mais essa imersão que a gente acabou de criar aqui com essas correções de cor bem básicas, a gente pode inclusive adicionar uma nova camada de ajuste, uma Adjustment Layer, e sei lá, jogar aqui algum filtro ou algum template de Color Correction. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o Mode do Magic Bullet Looks, mas você aí pode usar o que você quiser para fazer a correção de cores da sua cena por completo. E tá aí, esse daí é o nosso Chroma Key. Se você quiser exportar essa sua composição, você pode vir até File, Export, Add to Render Queue. E aí você escolhe aí o formato que você quer salvar, escolhe aí onde você quer salvar e aperta o Render para exportar a sua composição, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do favorito. Qualquer dúvida, usem os comentários aí embaixo que eu vou tentar ajudar vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos tutoriais, tá certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal
não se esqueça que são tutoriais de segunda a sexta agora, beleza? Forte abraço a todos e até mais. Tchau!